Olá! Então, eu estou aqui hoje, antes de mais, porque estamos no início do ano de 2019, que é um ano onde muita gente está a colocar muitas expectativas, e ainda bem. Mas não podemos ficar apenas nas expectativas e temos que passar à ação. E estou aqui hoje porque quero falar daqueles que são, ou pelo menos de um, que é isso que eu quero falar hoje, de um grande bloqueador da concretização dos nossos objetivos, basicamente, é isso que eu quero falar. E então, quero falar sobre o quê? Sobre as relações difíceis. Nós temos, efetivamente, na nossa vida, quer seja na área profissional, ou na nossa área familiar, ou nos nossos relacionamentos mais íntimos, sempre ali há alguma relação que é mais complicada, não é? E há pessoas que têm muitas relações difíceis, ou com toda a família, ou seja, é com o pai, é com a mãe, é com irmãos, é com tios, é com, enfim, e realmente essa questão da relação com o outro é muito complicada para ela, é um grande desafio que a pessoa traz, não é? Vamos então esmiuçar um bocadinho isso, que é isso que eu quero falar aqui, sobre as relações difíceis e como é que nós devemos olhar para isso e o que fazer para então ultrapassar. Então, olhando aqui para a minha cábula, que eu não quero me esquecer de nenhum dos assuntos, primeira coisa que nós devemos ter em atenção então é qual é a emoção que esse relacionamento com essa pessoa, que essa pessoa despoleta em mim, não é? Vamos imaginar, por exemplo, meu pai, não é? Ou a minha mãe, as pessoas mais próximas, estou a dar como um exemplo, não é? Pode ser um primo, ou pode ser o meu companheiro, não é? O meu marido, ou o meu filho, não é? Com essa pessoa, que realmente é muito mais difícil, ou seja, quando nós perguntamos assim, qual é o teu relacionamento mais difícil? É com o meu filho, ou é com a minha filha, ou é com o meu pai, não é? Vamos pôr esse exemplo. É com o meu pai. Relacionamento mais difícil. E eu percebo, ok. Então, na relação que tens com ele, não é? Como é que aquela pessoa te faz sentir? Como é que essa pessoa te faz sentir? Ok, essa pessoa faz-me sentir sempre que eu não tenho importância. Não é? Que eu não sou boa o suficiente, por exemplo. Não é? Ou então, eu sinto-me sempre rejeitado. Sinto sempre que eu não tenho valor, que no fundo vai dar tudo ao mesmo, não é? Ou então a pessoa trata-me sempre com muita agressividade, com desrespeito, não é? Ok. Isso é a forma como a pessoa te faz sentir, muito bem. E a emoção que está lá, não é? Eu sinto raiva, porque inicialmente, não é? Ou melhor, a emoção que lá está pode ser, por exemplo, o sentimento de desvalorização, não é? Ou desrespeito, mas a forma que depois eu encontro para me defender dessa dor, não é? Porque eu sentir-me desrespeitada e desvalorizada faz doer muito, então a forma que eu tenho para conseguir lidar com isso da melhor maneira possível, que está errado, que é torto, não é? Mas inconscientemente eu ativo um determinado mecanismo. Qual é o mecanismo? De raiva, não é? De ressentimento, querer dar o troco, não é? Para que a pessoa sinta exatamente o mesmo que eu. Então, quando eu penso no meu pai, no meu companheiro, na minha filha, eu faço o quê? Cada vez que tenho uma interação com aquela pessoa, eu sou sempre muito agressiva, ou sou muito indiferente, não quero saber, nem ouço metade daquilo que a pessoa diz, não é? Porquê? Porque eu não quero chegar àquela dor. E então, vamos pensar. Desde quando é que essa dor está lá? Se nós formos olhar aos olhos da psicologia, sabemos que dos 0 aos 7 anos é quando todos os padrões e todas as crenças e todos os traços de personalidade são adquiridos, não é? E são enraizados. Todo o nosso sistema de crenças é criado nessa altura. Mas nós já sabemos, não é? Que isso tem um antes,
Não é? Nós já vivemos outras tantas vidas e dessas vidas, de todas as ações que tomamos, da forma como nos comportamos, como reagimos às coisas, tiveram determinadas consequências. E nós vivemos situações em que foram extraordinárias, foram belíssimas, foram maravilhosas, nos trouxeram muito crescimento, muito bem, e recebemos então muitas bênçãos, porque nos portamos bem, mas também houveram situações em que nós, foi muito difícil, nós não conseguimos lidar com aquilo. E aconteceram várias coisas e nós tivemos vários comportamentos. Alguns comportamentos foram realmente, não foram os melhores, não é? Portamos-nos mal e depois houveram muitos outros comportamentos que têm a ver com a questão da fuga, que é, eu não quis olhar para aquela dor, aquilo foi tão mal que eu simplesmente reprimi aquilo em mim, não é? E eu não quero voltar a sentir daquela dor. E então, se eu fui muito humilhada, por exemplo, pela minha família, em que todos os meus irmãos, por exemplo, me criticavam e me humilhavam e gozavam comigo, ou então se eu fui muito desrespeitada e eu passei por muita humilhação, sei lá, na sociedade, porque era pobre, ou era gorda, ou era feio, ou era, não tinha escolaridade e no meio onde eu estava inserido era muito criticado por isso, não é? Toda a gente me chamava olha o burrinho, olha o burrinho. Por exemplo, não é? Eu estou a pegar em histórias de consultório para trazer para aqui. Então o que é que eu faço? O que é que normalmente eu faço? Quando eu encarno, se eu agia em fuga, não é? Se eu me recolhi, se eu fui para outra cidade, se eu me deixei ser humilhado, não é? E aquilo magoou-me muito e mudou totalmente o trajeto da minha vida nessa encarnação, agora eu venho com uma nova oportunidade para poder fazer as coisas diferente, não é? E o que é que acontece? As pessoas que me são mais próximas, pode começar logo na infância, e quando começa logo na infância percebemos claramente que é kármico, aliás, tudo é karma, não é? Tudo é kármico, mas tem a ver, é que são consequências, porque isto é um comboio em andamento, não é? Então, aquilo que nós fizemos em vidas passadas, agora nós estamos a ter as consequências disso e tudo, e há sempre a busca do balanço, do equilíbrio, quero dizer, que é, se eu antes fui opressor, agora vou ser oprimido. Se eu antes fui oprimido, agora vou ter a oportunidade de, estando eu numa posição de força ou de poder, como é que eu me vou comportar? Vamos lá ver se eu não vou ser opressor, porque se eu for opressor, lá estou eu a entrar outra vez na roda, não é? Deste samsara que não me deixa evoluir. Eu continuo, não é? Ando a pender para um lado ou ando a pender para o outro. Então, eu tenho que trabalhar no sentido de buscar essa minha libertação e de ter um comportamento mais elevado. E se a pessoa agiu mal comigo, eu saber que ela está num registro de dor, que está com emoções que a levam para um registro de muita densidade, onde tudo realmente é muito mais difícil e é muito mais sofrido, e ela está em sofrimento. Então, está em ignorância a nível de consciência e está em sofrimento a nível de emoção. Então, eu não vou estar a dar na mesma moeda, porque eu tenho que descer muito ao nível de sofrimento em que ela está e de consciência em que ela está, para poder lhe dar o troco. E eu não quero dar o troco. Não me cabe a mim, não é? Nós, no final do ano, falamos sobre a justiça divina e a justiça terrena. Não me cabe a mim. Não sou eu que sou o juiz, porque eu não tenho toda a visão e nem tenho a capacidade para poder fazer um julgamento que seja justo, não é? Porque eu tenho sempre a minha perspectiva, apenas a minha perspectiva, não é? E ela nunca é justa, não é? Ela é sempre muito parcial, não é? Mas não quero falar de justiça, vamos falar então sobre as dores e as relações que são difíceis. Então, se as pessoas que estão na minha vida, que vão chegando, trazendo esse padrão, e vamos ver, mais importante do que um padrão de comportamento, é qual a emoção que gera esse padrão de comportamento ou de relacionamento, não é? Qual é a emoção que está constantemente a surgir, a insurgir, não é? A despolutar em mim? É humilhação, é desrespeito, é sentimento de abandono, não é? É desamparo, é de solidão, é o quê?
Não é? Então, se eu percebo isso, e eu, mais do que estar a culpar o outro, que está a ser agressivo comigo e me está a fazer sentir humilhado, de que está a ser desrespeitoso e me está a fazer sentir desrespeitado, não é? Ou seja, tudo gera dor, mais do que eu ficar em registro de vitimização e culpar o outro, porque eu não saio dali então. Não é? E se eu não aprendi daquela maneira, o universo é infinito em possibilidades e vai-me trazer uma e outra vez oportunidades, vejam bem, oportunidades para eu poder olhar realmente para as coisas com maturidade e sentido de responsabilidade. A responsabilidade aqui é perceber que cabe-me a mim essa mudança, e então eu olho para a pessoa e assim, ok, estás a ser mais um interveniente, não é? Na minha história, para que eu possa olhar para a minha dor. Então, aquela pessoa, eu em vez de ficar com raiva, eu vou agradecer. Ok, obrigada Filipe, obrigada Pedro, obrigada Sofia, obrigada Joana, obrigada Rita, por me estás a trazer, não é? Estás a desempenhar todo o cenário para que eu possa olhar, não é? O que é que se dizia? Nós somos como Santo Tomé, temos que ver para crer, não é? Então, olhando para a história de Santo Tomé, e olhando como se fosse uma metáfora, não é? Nós temos que ver para crer, e o universo sabe disso. Então ele traz-nos as personagens, todo o enredo, a historinha à nossa frente, para que a gente perceba onde é que estão as nossas dores. As nossas dores, que são as feridas da alma. Nós temos algumas feridas da alma, que todos nós trazemos essas feridas, nós trazemos todas, trazemos algumas, posso falar sobre isso um dia destes. E nós precisamos de as curar. Como é que nós curamos? O primeiro passo para curar é a aceitação. Eu aceitar, reconhecer que eu tenho esta ferida. Não é? E eu vou perceber isso na qualidade de comportamentos que eu tenho, na qualidade de pensamentos que eu tenho, sobre mim e sobre o outro, não é? E que vão denotar, até o aspecto fisiológico denota se a pessoa traz uma determinada ferida, não é? Se a pessoa é muito gordinha, se a pessoa é muito magrinha, se a pessoa tem uma tez muito clara, ou se tem os olhos muito... Dependendo da fisiologia da pessoa, também nós temos indicadores, não é? Para além disso, também temos os indicadores que têm a ver com o aspecto psicossomático, não é? As doenças, as dores que nós temos físicas, que não são senão o último estágio daquela determinada dor que é emocional, não é? Que tem a ver com questões que eu não resolvi em vidas passadas, que teimo em manter um determinado comportamento nesta vida presente, não me permito a mudança, não é? E ainda que eu trabalhe muito, porque existe essa realidade e nós acompanhamos, não é? Pessoas que estão em processo, mas que porque realmente é um buraco muito fundo, certamente já dá muitas vidas, mas que a única maneira, a pessoa não há como, o único remédio é mesmo curar, porque senão é o resto da vida em dor e cada vez mais dor. A pessoa que não pense que, ok, então eu vou voltar para o registro anterior, pelo menos ali eu sofria aquilo, mas tinha esta recompensa e aquela, e agora neste processo está a fazer doer tanto que eu já nem quero continuar com isto. Errado porquê? Porque claro que a pessoa está a ir à noite escura da alma, está a ir ao pior daquilo que estava lá guardado e escondido e camuflado e subconsciente e disfarçado, porque o ego não quer sair daquele lugar. O ego, já sabemos, temos o nosso sistema reptiliano, que eu já falei várias vezes, que quer apenas uma coisa, a nossa sobrevivência. Ou seja, ele não quer que a gente faça absolutamente nada, porque podemos correr o risco de correr perigo, de algum tipo de perigo. Então, vamos olhar para essa parte do nosso cérebro e vamos olhar para o nosso ego como uma parte de nós que é um bocadinho burrinha,
não é? É limitada, é aquilo que ela quer e não quer fazer absolutamente mais nada. E o ego quer, isso é o sistema reptiliano, e o ego quer apenas e só ser o rei da carne seca, não é? Ter o protagonismo todo. Ele é que tem toda a razão, ele é que sabe tudo. E o ego não é mais do que um conjunto de crenças, de pensamentos que foram sendo acumulados que nos fazem parecer real uma determinada coisa, mas não é. Okay? Não é verdade. Ou seja, tudo aquilo que é fabricação do nosso ego é uma profunda mentira. A mais descabida e deslavada mentira. Nós, quantas vezes acompanhamos pessoas e nós próprios no nosso processo vamos percebendo como é que é possível eu estar presa a uma autoimagem de mim mesma que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a realidade, absolutamente nada a ver. E eu condicionei todas as minhas escolhas ao longo de anos em função de uma mentira, de uma coisa que eu achei ser verdade. Okay? Porque em determinado momento, uma determinada pessoa me disse, ou me fez sentir daquela maneira, foi mexer naquela ferida da alma e eu a partir dali condicionei a minha vida toda. E saber que aquela ferida da alma era uma ferida que vinha de há muitas vidas atrás. Que aquela pessoa em particular fez o favor de vir, e no meu caso em particular, a minha mãe, não é? Que ela veio mexer em muitas coisas que eu hoje lhe agradeço, não é? Mas foi muito difícil chegar a este processo. Que ela foi mexer em coisas, e nós já falamos sobre isso, enfim, mas ela foi mexer em muitas coisas, em feridas que eu tinha, que precisava de curar. Não é? O sentimento de abandono, de não ser amparada, de não ser boa o suficiente, não é? Ou seja, eu achava-me uma nulidade, nada daquilo que eu fazia para mim tinha valor. E eu vivia toda a minha vida em função disso. E o meu próprio trabalho como psicoterapeuta e a minha formação que fui fazendo tanta formação ao longo destes 10 anos de trabalho e formação que muito honestamente eu não precisava de tanto e eu fazia isso porque eu nunca me achava boa o suficiente. Mas por outro lado também tenho a agradecer que hoje tenho formação que poucas pessoas têm, o nível de formação que eu tenho. Por isso a gente tem que olhar sempre para as coisas de uma forma positiva, não é? E realmente é algo muito positivo, eu tenho que eu podia ter feito tudo isso, aqui a questão é que eu podia ter feito tudo isso, toda essa formação, mas não nesse registro sempre de auto-boicote que eu estava, porque qualquer coisa que eu fizesse eu achava sempre que era uma nulidade. E a minha mãe veio mexer muito nessa ferida. E claramente aquilo vinha de outras vidas. Então, se nós olharmos para os nossos relacionamentos difíceis, e há pessoas que estão neste momento a passar por processos onde estão a ser desafiados realmente a dar a volta, e está a ser muito difícil, porque parece que vem uma e outra vez, vem uma pessoa, depois vem outra pessoa, depois vem outra pessoa a mexer naquela ferida. É preciso termos consciência de que, nestes casos em particular, a regressão é fundamental. Nós temos que ir lá atrás, às vezes não é uma regressão, são várias, não é? Há aquela vida, há outra vida, nós não sabemos qual é a vida, nós pedimos ao subconsciente para nos trazer qual a vida. Tem que ser a pessoa a viver esse processo, ok? Eu faço leitura de registros akáshicos, sou certificada em leitura de registros akáshicos, que para quem não sabe, os registros akáshicos são a informação de todas as vidas passadas, presentes e futuras que estão no akasha, no éter. É a informação mais sublime e que é verdade, é profunda verdade. Eu estava aqui à procura da informação que não tem nenhuma influência terrena, não é? É a informação daquela que é a nossa verdade, da verdade do nosso espírito. Então, toda a nossa história, não é? Do nosso percurso, e onde estão, claramente não é fatalista, no sentido, em termos de futuro, não é? De
progressão, de todas as possibilidades que estão disponíveis, caso a gente vá desmontando esses nós, desmontando essas feridas, ou curando essas feridas, e o potencial que está lá de crescimento da nossa alma, não é? Para que possamos viver então depois a transcendência e a religação ao nosso espírito, não é? Que é a nossa iluminação, o despertar da nossa consciência, não é? E eu, como leitora de registros acásticos, é isso que eu quero dizer, já fiz, não sei se centenas de leituras, e ainda que seja maravilhoso o processo, e é lindíssimo o processo, mas, e até começou a acontecer também assim, que é, dentro do processo da leitura dos registros acásticos, muitas vezes eu recebo dos meus guias a informação de que ela precisa de viver, é ela que precisa de recordar, ou é ele que precisa de recordar. E dentro do processo da leitura dos registros, porque eu estou a receber, estou a canalizar, estou a receber a informação, estou a ler os registros acásticos da pessoa e está-me a chegar tudo o que está dentro do plano que me é disponível aceder, não é? Porque eu não posso ver tudo. Eu peço autorização para ver determinado assunto, determinado aspecto, não é? E às vezes eles dão até muito mais do que aquilo que a gente pergunta, e muitas vezes até dão respostas a coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente perguntou, mas é aquilo que a gente precisa, o que a pessoa precisa saber. Mais do que propriamente a pergunta que a pessoa fez. Então eles dão sempre aquilo que a alma precisa, não aquilo que a alma quer. Embora às vezes possa coincidir, e muitas vezes coincide. Espero estar a ser clara e não estar a confundir. Então, o que acontece muitas vezes, então, a ideia, e só para reforçar a importância da regressão, é que já me aconteceu, dentro do processo, estando eu a ler, porque eu estou de olhos fechados, a receber toda a informação, não é? Que é sinestésica, que é visual, que é auditiva, que é tudo, e eu estou a receber toda essa informação, estou a canalizar e a passar à pessoa, e de repente eu percebo que, ok, para tudo, a pessoa tem que viver, é ela própria que tem que viver, e eu sigo as instruções então dos guias, a pessoa passa pelo processo de regressão. E aí, com a ajuda da nossa família espiritual, o processo é lindíssimo e é transformador. E quando nós vamos tomando consciência, acessando a informação que está na origem da nossa dor, da nossa ferida da alma, nós vamos desmontando, okay? Vai-se transmutando essa energia, a pessoa vai trazendo também outra consciência. Não há, e eu estou sempre a dizer, e não me canso, porque realmente esta é a verdade. Nós não conseguimos ter transformação sem conhecimento. Nós precisamos de conhecer o nosso plano de alma, nós precisamos de conhecer quais são os padrões que nós vimos que estamos a repetir, precisamos de saber o que é que a gente traz lá atrás, de outras vidas, quero dizer, e até da nossa infância, obviamente, que também é lá atrás, não é? Mas não é tão longínquo, para podermos trazer transformação. Ninguém na ignorância consegue fazer transformação absolutamente alguma, ok? É apenas colocar pensos rápidos, é apenas atenuar um determinado sintoma, e muito errado, e digo com toda a certeza da minha alma, de que é muito errado calar o sintoma. Claro que se eu partir uma perna, eu devo perceber que tenho que ir ao médico e ao hospital urgentemente para curar. Mas cheguei ao ponto de partir os ossos, e há claramente uma consciência de muita intransigência nessa pessoa, nessa alma. E é preciso olhar para isso. E era tão bonito que os médicos clínicos e cirúrgicos se unissem connosco para podermos fazer um trabalho, esse sim, inteiro, profundo e transformador. Porque não basta olhar apenas para o sintoma e, infelizmente, a saúde está muito virada. Agora já começa a haver algum despertar de consciências, mas ainda há muito caminho a percorrer. Mas as pessoas buscam o atenuar do sintoma. Elas não querem é que doa.
mas elas não percebem que não é só a dor física, é a dor na vida, nos relacionamentos, nas nossas finanças, na nossa realização profissional, no nosso sucesso, no nosso estado anímico de energia vital. Se não dói de uma maneira, vai doer de outra maneira. E então é preciso olhar para isso. Então, voltando aqui à questão das relações difíceis, só para fechar, tenho aqui a nota e não quero realmente deixar porque é importante de falar, que é, nos relacionamentos difíceis, perceber que aquela pessoa que está a trazer a oportunidade de limparmos, de curarmos, de entendermos, okay? Porque é que quando eu tenho determinada relação, inter-relação com a pessoa, com uma determinada pessoa, e eu sinto determinada coisa, não é? E nós percebemos isso muito claramente, quando claramente é algo que é kármico, sério, que precisa de ser resolvido, porque, como eu digo, tudo é karma, tudo é consequência, não é? Por isso tudo é karma. Se eu percebo que aquilo que eu estou a sentir vai muito para lá daquilo que aconteceu, não é? É tipo, é exagero. Eu tive uma emoção, como é que é possível eu sentir tanto aquilo, mas aquilo doeu-me tanto. Eu sei que a pessoa não fez nada de especial, mas aquilo doeu-me tanto. Quando me doeu tanto, não é? Quando não é proporcional, eu percebo que eu tenho que ir à procura de ajuda. Eu tenho que ir olhar para aquilo. E aquilo pode ser, muitas vezes é a ponta do iceberg e percebemos que há muito caminho a fazer. Infelizmente as pessoas acham que porque não têm uma perna partida, ou porque não tiveram uma apendicite, ou não tiveram um cancro, acham que estão bem de saúde. Tomam medicação para dormir, tomam medicação para andar de pé todo o dia, tomam medicação para fazer a digestão, tomam a medicação sei lá para o quê, e acham que estão bem de saúde. Está tudo bem, é normal. Não é? Tem fanicos a toda a hora e tem que andar a meter pastilhas debaixo da língua, e pronto, é normal. Se elas têm que andar dopadas de manhã à noite e não conseguem ter um funcionamento normal sem medicação, sem químicos, não está nada normal, é muito anormal. Infelizmente é normal estar doente. Neste momento na sociedade, infelizmente é normal estar doente. Uma pessoa bem de saúde, uma pessoa que está... E bem de saúde, não é? Como eu digo, não ter pernas partidas, e não ter cirroses, e não ter apendicites, e não ter... Não é? É ter uma vida saudável, é ter relacionamentos saudáveis, é ter uma vida que flui, serena, tranquila. E isso é estarmos em saúde. E quando nós não estamos em saúde, começa por há coisas que são externas a nós, relacionamentos que não funcionam, as finanças que não funcionam, a vida profissional que não funciona, e até se escalar para problemas físicos, não é? Físicos, no nosso corpo físico, ou mentais, enfim, não é? Esgotamentos, ataques de pânico, bem, só me vem a apendicite à cabeça, se calhar porque eu passei por isso há muitos anos atrás, não é? E eu tive que ter assim uns problemas físicos para parar, porque senão de outra maneira não parava, eu continuava em registro de dar, fazer, e só assim é que eu parava, não é? Porque eu tinha sempre a sensação de que eu nunca fazia o suficiente, nunca dava o suficiente, nunca compensava o suficiente, e não me permitia parar. Se eu estivesse numa sala com 10 pessoas, se alguma estivesse a fazer alguma coisa, eu tinha que estar a fazer alguma coisa. Eu não me permitia estar eu parada enquanto que aquela pessoa estava a fazer alguma coisa. Por isso percebam o nível de loucura que eu estava a viver. E às vezes ainda sou assolada um bocadinho por essa loucura. Mas agora estou perfeitamente consciente que faz parte de
de uma ferida, de um karma que eu trago e simplesmente não lhe dou abusos, não é? Não lhe dou grande espaço. Quando sei que tudo está feito, que fiz o que era da minha responsabilidade, aquilo que eu podia e se não tenho mais nada que fazer, não vou inventar, não é? E eu fazia muito isso. Mas isto é só um exemplo meu. Então, nos relacionamentos difíceis, resumindo, o que é que eu falei aqui neste vídeo que já vai com meia hora? Muito importante. Quando nós temos relacionamentos que são difíceis, saber que eles são a oportunidade para nós podermos olhar para a nossa dor. Sabermos que tem a ver com questões não tratadas de vidas passadas. Tem a ver com feridas da alma que eu posso identificar pela forma como me comporto, pela qualidade de pensamentos que eu tenho e pelas emoções que despoleta. Isso pode ser e deve ser tratado de forma séria em psicoterapia, em que a regressão é fundamental. Ok? Desejo-vos então olhos atentos para aquilo que a vida vai trazendo para que vocês possam crescer, evoluir. E quando vocês identificarem, parem de julgar o outro, de criticar o outro, ainda que o primeiro impulso seja, não é? Ele fez-me mal, não é? E ele agiu mal comigo, não é? Então, começar a transmutar esse diálogo interno e externo, parem com isso e comecem a olhar, ok, ele está-me a trazer esta ferida vem de quando? Eu lembro-me de sentir isto desde quando? E ir tratar, ok? Se vocês já têm ferramentas, façam sozinhos. Se ainda não têm ferramentas, e ainda que às vezes tenhamos ferramentas sozinhos, é muito mais difícil. É muito mais difícil. E as pessoas dizem, eu vou passar uma vida inteira, como dizia, foi esta semana, alguém, mas eu vou passar uma vida inteira em psicoterapia, não quero, a fazer tratamento. Se não vais passar a tua vida inteira em psicoterapia, mas se calhar vais passar uma vida inteira em transformação. Deseja que assim seja, para que tu cresças, não é? Para que evoluas. Não tem que ser sempre dentro de um consultório em registro clínico, não é? De doente, mas sempre em desenvolvimento pessoal, não é? Porque vão surgindo sempre coisas. Tu, neste momento, estás num determinado registro, depois vais curando e vais subindo, mas mesmo cá em cima, traz coisas ainda, se calhar mais sublimes, mais profundas, mas que tu já estás preparado, que já tens uma consciência diferente, muito mais evoluída, não é? Para poderes, então, nesse estágio, tu não vais fazer exames sei lá, astrofísica na primeira classe, não é? Se estás ainda na primeira e na segunda classe do teu desenvolvimento pessoal, vais ter trabalhos e testes e tarefas e exercícios da primeira e da segunda classe. Mas quando chegares, se calhar, ao teu mestrado, vais ter outro tipo de exercícios e de trabalhos para fazer, não é? E de testes para superar. Mas também já aprendeste muito mais. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas vai ser a vida toda? Vai ser, sim, vai ser, mas é maravilhoso, olha lá. A possibilidade que tu tens de crescer, de transcender. E o que tu estás a fazer agora está a fazer com que na tua próxima encarnação, não é? Não tens que viver nada disso. Vais viver uma vida muito mais fluida. Vais estar a experienciar outra qualidade de coisa, de relacionamentos, não é? E vais experimentar outras coisas, não é? Porque depois existem pessoas, não é? Que ainda têm montes de coisas para resolver, montes de dificuldades, ainda trazem montes de questões a todos os níveis, em todas as áreas de vida, e nota-se claramente o ego daquela pessoa, enfim, que eu sou e que eu faço, que está sempre no eu, não é? No eu e a mim e comigo, é? Aquele ego inflamado, e que depois diz que já não tem mais vidas, que eu ouço algumas pessoas a dizer, não é? Se calhar eu nunca mais vou encarnar, porque eu já aprendi muito, eu já fiz muito. Pois,
Então, com toda a certeza, a pessoa ainda vai ter que encarnar umas quantas vezes, porque senão ela não teria que encarnar, suponho eu, não é? Porque ainda não cheguei lá, se já tivesse chegado a um estado de consciência, não é? Já tivesse a sua última iluminação, não é? Já passasse por todos os níveis de evolução, como foi Jesus, como foi Buda, que agora a encarnação é uma escolha, não é? Ele vem ao serviço, não porque tem a necessidade, não tem que evoluir mais, não é? Mas há pessoas que têm um ego tão grande que têm esse discurso, ou seja, também há depois essas pessoas que não têm disponibilidade, não se disponibilizam porque acham que já fizeram tudo e claramente ainda não fizeram, há muito a fazer. Mas pronto, ou seja, se não és uma dessas pessoas, convido-te claramente a trabalhares, a trabalhar no sentido, porque é isso que a alma vem cá fazer. A alma não vem ser nem costureira, nem estilista, nem arquiteta, nem médica, okay? Ela vem prestar, ela vem a expressar a sua essência, não é? Através de uma determinada profissão, obviamente, porque estamos no plano da matéria, não é? Vem ao serviço e é muito importante saber qual é o teu propósito, a tua missão, o teu número de expressão, e nós, com o estudo numerológico, cabalístico, como está assente nos ensinamentos da Cabala, é muito, muito rigoroso e é realmente revelador. Nós fazemos isto na Terapias da Mente, é o Emanuel que faz esse estudo e depois todo o trabalho que fazemos é alicerçado na informação que vem do estudo da Cabala, do estudo numerológico, cabalístico da pessoa. Por isso não é por suposições nossas, não é por opiniões nossas, é exatamente pelo plano da alma da pessoa, não é? Porque a pessoa assumiu, ela fez um acordo sagrado no sentido de vir experimentar determinadas coisas, determinadas emoções para superar a dor disto, da perda. Depois as pessoas trazem, não é? Muito tipo de karmas. O karma do abandono, o karma da rejeição, enfim, há vários, não é? Depois isso também pode e deve ser olhado. Nós ao longo deste ano também vamos olhar muito para isso, para as feridas da alma, para os karmas não resolvidos, porque há muito a fazer, há muita necessidade de trabalhar nesse sentido, porque realmente há uma vontade genuína por parte das pessoas de crescer, de várias pessoas, não tantas quantas a gente gostaria, infelizmente, mas já começa de facto a haver muita vontade, mas para isso é preciso realmente saber, aprender sobre si, não é sobre o outro, sobre a história que o outro conta, sobre aquilo, ok, pode fazer parte, é interessante, mas é importantíssimo sabermos sobre nós, como é que nós vamos mudar-nos se não nos conhecemos, não é? Muito bem, então, sobre os relacionamentos difíceis, sabermos que são oportunidades de crescimento, são oportunidades claramente de olharmos para a dor que está dentro de nós, para essa ferida da alma e podermos curá-la. Vemo-nos então brevemente, talvez na próxima semana, quem sabe, para mais assuntos interessantes de desenvolvimento pessoal e humano. Um beijinho, até lá.